Bom dia, Valéria. Bom dia a todos aí, ouvintes da T, amigos aí das mídias sociais. Hoje estamos transmitindo só pelo Instagram, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Medo do escuro, né, Valéria? Medo do escuro é uma coisa que muita criança tem e que também continua para a vida adulta, né? Então hoje a gente vai falar de medo de escuro. E para a gente começar falando de medo de escuro, nós temos que começar a entender o primeiro lugar escuro em que tivemos. O primeiro lugar escuro que todos nós estivemos é no ventre da nossa mãe. Ali foi o primeiro lugar escurinho, aliás, na maioria das vezes bem confortável, bem gostoso, aconchegante, né? Mas escurinho, né? Então o corpo já começa a guardar essa mensagem. Então aquilo que a sua mãe viveu, né? A sua mãe, o medo que ela passou, os estresses que ela passou quando você estava no ventre dela, todas as emoções elas vão até o feto pelo cordão umbilical, né? Então, o feto ele sente tudo que está ao redor, como que está o comportamento da mãe, as emoções da mãe. A vida fetal é um dos momentos mais nobres na formação de um ser humano, né? Por isso, a importância de uma mãe querer a sua gestação. Não dá para colocar numa bolha, mas a mãe ter um pouco de paz durante a gestação, ter um pouco de equilíbrio, porque isso tudo vai ser transmitido. Então, se essa mãe estava vivendo uma fase de medo com qualquer coisa, de apreensão, de preocupação excessiva, porque o medo é um sentimento muito primal. Isso significa que é dos primórdios medo, né? Então, medo eu posso sentir a qualquer momento, em qualquer situação. E aí, nesse momento, se a sua mãe sentiu medo, se passou por algum problema e você estava ali no escuro do útero, o corpo já memoriza isso como um primeiro momento para você registrar um medo de escuro. Além dos comportamentos da mãe, nós temos também os abortos, né? Hoje existem três autoras que estudam bastante o gêmeo sobrevivente, né? Que todo mundo fala, eu já fiz live sobre isso, tem lá no nosso YouTube. Então, assim, desde 1945 já é descrito sobre o gêmeo sobrevivente. Então, mas três autoras têm se destacado, né? A francesa Josie Cromer, a inglesa Althea Hayton e a italiana Graziele Freni. Então, essas autoras já têm estudado a fundo a perda dos gemelares. E um dos sinais que isso mostra, porque é uma perda intrauterina aparentemente inofensiva, mas não é tão inofensiva assim. O gêmeo sobrevivente, ele nasce com algumas alterações de comportamento, e uma delas muito forte é o medo de escuro. Então, se você aí, adulto, ainda está preservando o medo de escuro, ou você tem uma criança com medo de escuro, vale a pena olhar com muita intensidade para a vida fetal. Ou pegou esse medo da mãe, ou teve uma perda de um gemelar e que você não sabe. E esse medo da mãe, ele pode ser vários medos, né, doutor Maurício? Pode ser um medo de uma situação real que aconteceu, pode ser um medo dessa mãe de ter perdido um filho, ela pode ter... E aí o doutor Maurício falou do gemelar. Esse olhar do gemelar pode ser até um aborto anterior, até 2 anos antes, né? Tem um monte de situações, né, que pode ser esse medo. Às vezes ela perdeu um pai quando estava grávida, na época, perda de, às vezes outra pessoa nada a ver, às vezes não foi nem de gemelar. Perdas da mãe, a mãe estava com problema financeiro, medo de ser cobrada financeiramente, pode ser vários medos. O fato é que você sentiu esse medo num lugar escuro. E o corpo, ele tem uma coisa que se chama memória associativa. Então, ele guarda tudo. Ele guarda a comida, ele guarda a época do ano, ele guarda o momento que você estava. Por isso, a vida fetal é tão delicada. Até porque a gente está falando de dor, mas se você lembrar de momentos felizes, você tem uma canção, um cheiro, um gosto, uma cena, né? Perfeitamente. Então, a lógica é a mesma. A diferença é que dói mais e às vezes a gente não se conecta, né? Que é a sombra, né? Que é a sombra, mas você colocou muito bem. As partes felizes, nós também guarda. Tem aquele perfume que você fala assim, nossa, eu viajo no tempo, na infância, é gostoso, né? Porque o corpo guarda essa memória associativa. Então, a vida fetal seria um ponto importantíssimo. Outra colocação que a gente pode ter é os sistemas familiares, né, Valéria? Então, assim, a criança está numa lealdade, num amor cego ao sistema familiar. Alguém que teve algum problema no escuro, alguém que tinha muito medo lá quando esteve no escuro. Imagina uma cena. Você teve uma avó e você nem sabe disso. Você tem uma avó
que um dia estava deitada no escuro, aí um assaltante começou a arrombar a porta, ela estava sozinha, ela passou um medo real mesmo naquele momento no escuro. Essa genética pode estar em você. Você pode trazer isso num processo de amor cego a essa avó e você não vai saber, a não ser que você receba uma ajuda e que você tenha uma atenção. E aí, isso também pode estar vindo dessa ancestralidade. Então, é mais uma coisa a ser investigada. E aí, descobrir. Às vezes eu pego criança e falo assim, que idade tem? Tem 6 anos. Às vezes vem os pais primeiro. Tem 6 anos o menino, tem medo de escuro. Quando que você começou a perceber? Aí eu comecei a perceber com 4. Aí eu investigo. 4 anos, também aconteceu alguma coisa com essa criança em casa? Aí a mãe lembra, por exemplo, que quando ela lembrou, eu lembrei, doutor, ele estava no quarto dele, dormindo, né, estava no quartinho, aí começou a estourar rojões, fogos de artifício, e aí eu acordei com ele gritando, ou seja, ele assustou com os fogos e ele estava no escuro, então o corpo memoriza o escuro como algo nocivo, né? E uma das formas, é até interessante isso, que uma das formas, sabe como é que se trata medo do escuro? Indo para o escuro. Aliás, quase tudo que a gente tem, a gente não trata combatendo. Como é que você combate seu medo? Você não combate seu medo brigando com seu medo. É você acolhendo o seu medo, entendendo? Então, às vezes, leva essa criança para o escuro, onde foi o trauma, só que agora enche ela de estímulo positivo. Às vezes o pai deita, canta uma historinha, põe uma música, faz ela rir. Eu tinha medo, eu me lembro que o pai mostrava que com a luz apagada e acesa era a mesma coisa, mas o cérebro ele não acredita, não. Ele acha que vai sair monstros de algum lugar. De algum lugar, dos armários. Da sombra, sei lá, né? Aí a gente tem muito estímulo externo ruim também. É filme, é desenho. Isso. E às vezes pai e mãe não tá prestando atenção naquilo que a criança tá tendo de estímulo. Porque como a gente já falou aqui infinitas vezes que a reprogramação até usa muito disso, o cérebro ele não entende muito o real e o imaginário. Ele acha que tudo é real, por isso que você tem que criar bons estímulos. E aí a gente tem desenho que é filme de terror mesmo, né, doutor Maurício? Então, isso também pode ser um risco, né? Eu tenho filho pequeno, né? Eu tenho 3. Então, assim, eles começam a curiosidade para assistir. Minha menina, por exemplo, ela tem 9 anos. Então, ela está começando a curiosidade. Papai, eu queria ver um filme de terror. Ai, senhor. Você assiste comigo? Eu falei, aí eu tento explicar. Filho, mas isso não leva a nada. Por que você tem curiosidade? Esses dias ela foi na casa de uma amiga e bateu uma foto da Samara. Falei, quem que é isso aqui? Ela todo o cabelo para frente, toda maquiada. Falei, nossa filha, que maquiagem é essa? Quem que é essa? É a Samara, papai. Você não lembra da Samara? Falei, quem é a Samara? Falei assim, aí fui lembrar aquele filme Chamado. O Chamado que sai da televisão. Aí ela começa a conviver, né? A gente não mostra isso em casa. Mas começa a conviver com as amigas. Aí eu tento conversar numa boa, tentar suprir as curiosidades. Mas é assim, né? Agora, eu acho que tem uma coisa também que é importante, porque às vezes quando a gente é pai e mãe, a gente tá falando de adulto, mas de criança também. E às vezes a gente se cobra demais. Então, vão existir episódios de medo, né, doutor Maurício? Porque a gente tá num processo de formação de um cidadão. Então, assim, ele vai se assustar às vezes com o barulho do carro que passou na rua, uma buzina, uma música alta no vizinho. Isso é do processo de cada indivíduo. Porque senão fica parecendo que todo mundo que tá ouvindo aqui, que a criança às vezes acorda com um episódio à noite de medo do escuro, vai parecer que, mas as outras crianças não têm medo. É natural também esse processo, né? Quando é exagerado que a gente tem que olhar, né? Muito bem colocado, Valéria. Na verdade, eu falo que é um processo do ser humano, né? Nós somos humanos comuns e imperfeitos. E uma das características do ser humano é sentir medo. É sentir ansiedade. Aliás, o medo nos trouxe até aqui, né? Senão... Inclusive ele é protetor, né? O medo em vários casos. Agora, exatamente, se começa a extrapolar, começa a sair do controle, aí vale a pena a gente olhar. Se você não conseguir, existe ajuda, né? O legal da reprogramação, Valéria, e você conhece bem, que você se formou, né? Você é terapeuta hoje, é que a gente testa, né? Então, uma das coisas fundamentais da reprogramação, quando eu criei essa abordagem, eu queria que eu tivesse a capacidade, e todo mundo que pudesse se formar, em ter ideias, hipóteses, mas não saísse falando as hipóteses como se os terapeutas fossem o dono da verdade. Olha, eu criei uma hipótese na minha cabeça, seu problema é esse, esse e esse. Isso é um erro muito grande, tá? Porém, eu percebi que a gente tem como testar. Então, eu tenho o direito de criar a minha hipótese. Por exemplo, eu estou sentindo que o seu medo de escuro parece ser do útero. Vamos testar? Porque aí quando eu testo, acaba o achismo. O corpo diz a verdade. Aí acaba o achismo, porque eu tenho que ter hipóteses, mas a gente tem que testar.
Doutor Maurício, que delícia falar disso. Então, você que é adulto, precisa olhar para esse medo com carinho e acolher você também, né? Porque às vezes a gente se culpa, ninguém tem medo do escuro, eu tenho 30, 40 anos e tenho medo do escuro. Calma, né? Você foi uma criança, você é um ser humano, né? A gente precisa sempre olhar para esse teu lado humano, que a gente tá muito querendo ser maquininha, né? E muito obrigada, doutor Maurício, por essa visita, né? E gostaria que deixasse os contatos. Tem curso online acontecendo, né? Então, quem quiser conhecer um pouco mais desse conhecimento a serviço da vida, também fique à vontade para chamar vocês, né? Maravilha, Valéria. É o nosso Instagram, @Reprogramação Biológica Oficial, e o nosso YouTube, Reprogramação Biológica Oficial. Você pode deixar recado lá no direct, a gente vai ficar muito feliz de ouvir o seu recadinho, tá bom? Tudo o que você precisar. Tá certo, 8 horas e 10 minutos, a gente vai embora, né? Vem aí Manhã da T, fique na T e até já.